Mas agora a gente volta a falar sobre a primeira reunião entre o presidente americano Joe Biden e o chefe de Estado russo Vladimir Putin. Um encontro histórico que durou cerca de 2 horas e meia. Aconteceu hoje em Genebra, na Suíça. Ambos depois, inclusive, deram entrevistas à imprensa. Quem está acompanhando essa história de perto é a nossa correspondente em Nova York, Heloísa Vilela. Fala pra gente, Heloísa, o que é que Biden disse sobre essa reunião com o presidente Putin. Lembrando que eles já trocaram aí hostilidades, principalmente da parte de Biden, que chegou a chamar Putin de assassino. Boa tarde. Boa tarde, Carla. Biden terminou de falar agora, tem 2 minutos, se tanto. E essa história de chamar Putin de assassino ficou aparentemente no passado. Os dois reconheceram o pragmatismo alheio e trataram essa reunião como uma reunião mesmo de trabalho e que durou 2 horas e pouco, menos do que muita gente esperava, mas Biden disse que, perguntou quando foi a última vez que vocês viram 2 chefes de Estado sentados durante 2 horas tratando de vários assuntos diretamente. Então, ele destacou que foi uma reunião muito produtiva e falou de 2 assuntos que eu gostaria de destacar para você, Carla. Ele falou que os 2 países montaram o que ele chamou de diálogo bilateral estratégico. Será como assim um grupo de consultas mútuas e acompanhamento para evitar a multiplicação de armas muito novas e muito sofisticadas. Então, que eles querem conter o avanço desse tipo de armamento e evitar qualquer tipo, como ele chamou, de guerra acidental. Biden também falou sobre o problema dos ataques cibernéticos. Na coletiva, Putin disse que os 2 países vão manter consultas sobre esse assunto. Biden foi bem mais específico. Disse que entregou a Putin uma lista de 16 infraestruturas dos Estados Unidos que ele não aceita ataques a esses locais ou a essas estruturas. E que se houver ataque a essas estruturas, ele deixou muito claro que os Estados Unidos têm uma capacidade cibernética muito robusta, que Putin sabe disso e disse que haverá repercussão. Ou seja, é como se a gente estivesse em uma outra Guerra Fria, só que agora cibernética. Se houver ataque vindo da Rússia mesmo, que não seja do governo russo, mas de hackers que estão situados na Rússia, pode haver contra-ataque partindo daqui dos Estados Unidos. Ele disse que também Putin não quer que a credibilidade dele diminua no mundo. Por isso, ele não deve continuar promovendo o que o Serviço de Inteligência americano diz que a Rússia promove, de interferência nas eleições dos Estados Unidos. O Biden disse o seguinte: interferir nas eleições de outro país e todo mundo ficar sabendo é muito ruim para a sua credibilidade. O que faz a gente pensar um pouco também na história das interferências dos Estados Unidos na política da América Central e da América Latina. Bom, mas isso é uma outra história. De uma forma geral, os 2 líderes apontaram que o encontro foi produtivo, foi respeitoso, não houve hostilidade e foi bastante produtivo, com possibilidades de diálogo continuando para o futuro, Carla. A gente tem também outro ponto sensível aí, que é a questão dos direitos humanos. O Vladimir Putin tem uma pedra no sapato, que é o ativista Alexei Navalny, né? Então, esse também foi assunto entre os 2 chefes de Estado, Heloísa? Com certeza, e Biden disse que não há meio de uma reunião da qual ele participe com algum outro chefe de Estado, que direitos humanos não entrem na agenda. Então, isso foi cobrado na reunião e durante a entrevista que deu logo após o encontro, Putin reagiu atacando, ou seja, deu sinal de certa fragilidade nesse ponto. Então, quando perguntaram a ele por que o grupo de Navalny foi considerado extremista e proibido de participar de atividades políticas, ele disse que Navalny fez exatamente o que quis. Ele descumpriu a lei, voltou para os Estados Unidos e por isso foi preso, que era isso que ele queria, e aí apontou as armas, os canhões para os Estados Unidos. Disse que se referiu aos protestos do verão aqui, depois do assassinato de George Floyd e a invasão do Capitólio em janeiro, como exemplos de eventos que ele não quer ver acontecendo
na Rússia. Por isso, então, ele justificou dessa maneira o controle do que ele chamou de extremistas políticos, como Alexei Navalny. Carla.